Bem, pessoal, nessa aula vamos falar sobre o BSC, Balanced Scorecard, né? Para falarmos sobre esse tema, inicialmente vamos tentar entender por que surge o BSC e quais são as variáveis que interferiram na aparição desse modelo. As empresas da chamada Era da Informação estão baseadas em um novo conjunto de premissas operacionais. Isso diferenciou muito as empresas do século XXI do século XX. Né? Primeiramente, os processos interfuncionais, né? Especialização departamental deu lugar aos processos multidisciplinares. Então, no século XX, as pessoas tinham que se especializar em determinadas áreas. No entanto, no século XXI, a partir dos anos 2000, é necessário ter especialização em várias áreas organizacionais. Essa é a exigência do mercado. Isso transformou as organizações de uma vez por todas. Segundo, a ligação com clientes e fornecedores. As empresas da era industrial, ou seja, do século XIX e XX, mantinham clientes e fornecedores a uma distância muito segura. Hoje, há uma integração de tal forma, né, que os rumos da empresa podem ser modificados de acordo com a preferência tanto dos clientes quanto dos seus fornecedores. Bem, pessoal, nessa aula vamos falar sobre o BSC, Balanced Scorecard, né? Para falarmos sobre esse tema, inicialmente vamos tentar entender por que surge o BSC e quais são as variáveis que interferiram na aparição desse modelo. As empresas da chamada Era da Informação estão baseadas em um novo conjunto de premissas operacionais. Isso diferenciou muito as empresas do século XXI do século XX. Né? Primeiramente, os processos interfuncionais, né? Especialização departamental deu lugar aos processos multidisciplinares. Então, no século XX, as pessoas tinham que se especializar em determinadas áreas. No entanto, no século XXI, a partir dos anos 2000, é necessário ter especialização em várias áreas organizacionais. Essa é a exigência do mercado. Isso transformou as organizações de uma vez por todas. Segundo, a ligação com clientes e fornecedores. As empresas da era industrial, ou seja, do século XIX e XX, mantinham clientes e fornecedores a uma distância muito segura. Hoje, há uma integração de tal forma, né, que os rumos da empresa podem ser modificados de acordo com a preferência tanto dos clientes quanto dos seus fornecedores. Outro aspecto importante a ser considerado é a questão da segmentação de clientes. As empresas da era industrial do século XX prosperaram ofertando produtos padronizados, né? Então, a produção em massa. A tendência moderna e atual é ofertar produtos customizados, ou seja, com a cara do cliente. Ele escolhe cor, formato, etc. Um outro problema que vocês também já conhecem bem é a questão da escala global. Né? As fronteiras nacionais deixaram de aparecer. Eu não sei mais quem é o meu cliente, onde ele está. Eu não sei quem é o meu concorrente, onde ele está. Né? Então, as empresas estrangeiras são ágeis, são eficientes e entregam o produto em qualquer lugar do mundo com grande velocidade. A inovação também é um fator importante. Né? Os ciclos de vida de produtos continuam diminuindo muito rápido. E a renovação das tecnologias de produtos e processos é gigante. Para vocês terem uma ideia, o ciclo de vida de um produto eletrônico é de 90 dias. Quer dizer, o produto tem seu ápice em cerca de 40, 45 dias. Em seguida começa a entrar em declínio e cair em desuso. Isso é uma coisa espantosa. Outro aspecto importante a ser considerado é a questão da segmentação de clientes. As empresas da era industrial do século XX prosperaram ofertando produtos padronizados, né? Então, a produção em massa. A tendência moderna e atual é ofertar produtos customizados, ou seja, com a cara do cliente. Ele escolhe cor, formato, etc. Um outro problema que vocês também já conhecem bem é a questão da escala global. Né? As fronteiras nacionais deixaram de aparecer. Eu não sei mais quem é o meu cliente, onde ele está. Eu não sei quem é o meu concorrente, onde ele está. Né? Então, as empresas estrangeiras são ágeis, são eficientes e entregam o produto em qualquer lugar do mundo com grande velocidade. A inovação também é um fator importante. Né? Os ciclos de vida de produtos continuam diminuindo muito rápido. E a renovação das tecnologias de produtos e processos é gigante. Para vocês terem uma ideia, o ciclo de vida de um produto eletrônico é de 90 dias. Quer dizer, o produto tem seu ápice em cerca de 40, 45 dias. Em seguida começa a entrar em declínio e cair em desuso. Isso é uma coisa espantosa.
Outro aspecto importante a ser considerado é a questão da segmentação de clientes. As empresas da era industrial do século XX prosperaram ofertando produtos padronizados, né? Então, a produção em massa. A tendência moderna e atual é ofertar produtos customizados, ou seja, com a cara do cliente. Ele escolhe cor, formato, etc. Um outro problema que vocês também já conhecem bem é a questão da escala global, né? As fronteiras nacionais deixaram de aparecer. Eu não sei mais quem é o meu cliente, onde ele está. Eu não sei quem é o meu concorrente, onde ele está, né? Então, as empresas estrangeiras são ágeis, são eficientes e entregam o produto em qualquer lugar do mundo com grande velocidade. A inovação também é um fator importante, né? Os ciclos de vida de produtos continuam diminuindo muito rápido. E a renovação das tecnologias de produtos e processos é gigante. Para vocês terem uma ideia, o ciclo de vida de um produto eletrônico é de 90 dias. Quer dizer, o produto tem seu ápice em cerca de 40, 45 dias. Em seguida começa a entrar em declínio e cai em desuso. Isso é uma coisa espantosa. Então, nessa chamada era do conhecimento, né, nós geramos também os trabalhadores do conhecimento, que a gente chama em inglês, né, de knowledge workers. No século passado, na era industrial, existiam dois grupos de trabalhadores. Uma elite intelectual, o pessoal que era da área da gestão, os gerentes, os diretores, e os engenheiros. E os operadores, né, que eram os demais funcionários que realizavam todo tipo de tarefa. Na era da informação, na era do conhecimento, com a automação de todos os processos praticamente, o que é necessário então? É um trabalho intelectual, né? Por isso se valoriza tanto o capital intelectual nas organizações. O que é o capital intelectual? É a valorização do trabalho intelectual das pessoas nas empresas, né? Se transformou isso em valor agregado à organização. Então aqui nesse mapa conceitual eu tento trazer para vocês, né, como as organizações, como as empresas no século XXI responderam a essas necessidades, né, o mercado com essa mudança tão radical, né. Inicialmente começou aquela história lá no Japão com Deming, Jurana, a gestão pela qualidade total, aí vieram os sistemas de produção just in time, que aliás, né, o Henry Ford já fazia isso nos Estados Unidos no início do século XX. Depois veio a questão da curva ABC, né? A produção enxuta, a reengenharia, o empowerment, a organização focada no cliente, aí vem MRP1 e MRP2, que a gente já viu, né? E, por final, teoria das restrições. Por que isso, né? Era necessário, inicialmente, ter agilidade, também a participação e a descentralização das pessoas no processo produtivo. Era necessário que se provocasse sinergia, lembre-se do conceito, né, da definição de sinergia, 2 mais 2 igual a 5 ou mais. Isso só é possível quando a gente traz as pessoas, né, o fator humano, para se incorporar nos valores da empresa. Depois vem a questão da core competence, né, cada um dentro do seu quadrado. A questão de resiliência, né, que é a persistência em não desistir dos seus planos e projetos futuros. A reengenharia trouxe um processo de horizontalização das organizações, houve um achatamento, né? Se tentou trabalhar depois no modelo de células para que o trabalho tivesse algum significado para as pessoas. Se usou então uma ferramenta da qualidade chamada benchmarking, né? As melhores práticas de mercado, até que se chega à administração estratégica. Tudo isso, o que provocou, né? Um novo perfil gerencial. As pessoas que trabalham hoje nas empresas são completamente diferentes daquelas pessoas que trabalhavam em fábricas no século XX, né? Isso mudou bastante. Aqui nessa imagem eu tento mostrar para vocês, né, todos os sistemas e fórmulas que as empresas se utilizam hoje, né, sistemas de informações. Então, o que a gente vai usar disso? Tem tanta coisa, né? Data Mining, Data Warehouse, Data Mart, CRM, RP, SPT, SIG, SE, Business Intelligence. O que a gente vai usar? Como utilizar a intranet, extranet? Né? Então, isso hoje é um desafio. Saber escolher que sistema de informação utilizar na nossa empresa. Vamos dar uma olhada então na evolução da administração do século XX para o século XXI, né? Desde lá da escola do Taylor, Fayol, no início do século XX até os dias de hoje,
as mudanças foram estrondosas, né? Eu me lembro da época que eu estudei administração para agora, esse período do século XXI, a distância é muito grande. Segundo Rosenberg, muitos dos 10 mil livros de negócios publicados mundialmente de 98 a 2001 tratam de novas formas de gerir negócios. Pensem bem, né? Novas formas em tão pouco período de tempo. Imagina de 2001 até agora, né? Muitos desses programas de melhoria aí, de mudanças, produziram resultados frustrantes, né? A reengenharia, a reengenharia no Brasil foi um caso bem típico de frustração. As organizações que implantaram esse modelo tiveram que rever seus conceitos, né? São quase sempre iniciativas isoladas e dissociadas da estratégia organizacional, essas mudanças, né? O pessoal traz pacotes do exterior, implanta aqui e pensa que os resultados serão idênticos. Não, cada país, cada lugar, cada localidade, cada empresa, cada momento tem a sua especialidade, a sua peculiaridade. Então, a questão que se levanta aqui é, então, como ligar as práticas de gestão e as tecnologias de sistemas de informação com as estratégias empresariais? É tentando responder essas perguntas que o BSC aparece no mundo empresarial. Quando a gente tenta estudar os desafios em estratégias de negócios, principalmente, né, para a modernidade, uma das falhas mais comuns é a incapacidade que a maioria das empresas tem de integrar o sistema de planejamento estratégico, aquilo que a gente já deu uma olhada antes, com o sistema operacional da empresa, né? Isso resultou sempre em uma estratégia que não guiava a ação, ou seja, a ação era uma coisa e a estratégia era outra. Isso é incompatibilidade ao extremo, né? Vejo que menos de 10% das estratégias efetivamente formuladas são eficientemente executadas. Então a gente sabe criar a estratégia, mas não sabe fazê-la funcionar. Na maioria das falhas dessas estratégias, cerca de 70%, o problema real não é que a estratégia não seja boa, é que a execução é que é muito ruim. Então isso provocou o desaparecimento de muitas empresas do mercado. Nesse esquema eu tento apresentar para vocês, né, os problemas que nós enfrentamos no Brasil e no mundo no que diz respeito à estratégia. Vejam, mais de 90% das organizações falham na implantação da estratégia, né, por vários motivos, né? As ferramentas de gestão existentes foram concebidas para a gestão tática e não estratégica, ou seja, para o nível gerencial intermediário, não para o nível superior da organização. Veja que somente 5% do nível operacional compreende a visão de futuro, ou seja, eles não sabem para onde a empresa está indo. 78% das empresas brasileiras não vinculam o orçamento à estratégia, ou seja, não dispõem do recurso necessário para pôr em prática a sua estratégia. Na gestão estratégica, somente 32% das empresas brasileiras possuem mecanismos eficazes de monitoramento e controle. Então, se eu não controlo, eu não sei para onde estou indo, né? E no que tange a pessoas, mais de 75% das empresas brasileiras não vinculam incentivos e remuneração com a estratégia. Ou seja, há um descolamento dos resultados com os planos de ação das organizações. Então, isso tem levado ao insucesso um grande número de empresas no Brasil e no mundo. Quando a gente analisa uma empresa que é voltada para a estratégia, que tenta atender aos requisitos das suas estratégicas, elas têm alguns princípios básicos, né? Primeira coisa, mobilizar a mudança por meio da liderança. Então, estratégia funciona quando a liderança assume o seu papel de protagonista. Em segundo lugar, transformar a estratégia em tarefa de todos, ou seja, os planos de ação são competência de todas as pessoas dentro de uma organização. Depois, converter a estratégia em um processo contínuo é pensar, né, por exemplo, que o ciclo de vida de produtos é muito curto e que a gente precisa estar pensando em ações de renovação e criação de produtos novos e abertura de novos mercados e assim sucessivamente, né? Posteriormente, aliar a organização à estratégia, ou seja, nós fazemos um plano de ação e temos que cumpri-lo, e isso é da alta presidência ao funcionário mais baixo. Depois, traduzir a estratégia em termos operacionais, né? O que eu faço operacionalmente dentro da empresa para que a estratégia funcione? Então, seguindo esses princípios, as estratégias, né, os planos de ação vão funcionar. Vejam que em meio a esse contexto todo que nós estamos analisando aí, então surge o Balanced Scorecard, o BSC.
primeiro artigo publicado foi em 1992 no Harvard Business Review por Kaplan e Norton, né? The Balanced Scorecard, oferece o BSC como um sistema de mensuração de desempenho, ou seja, o BSC vai mostrar como a estratégia está funcionando na empresa. No ano 2000, eles apresentam o BSC como um sistema de gestão estratégica, então, a estratégia em ação. Então, bem-vindo ao mundo BSC. Mas vocês podem me perguntar, então, professor, afinal de contas, né, como é que a gente pode definir o BSC? O que é Balanced Scorecard? Ora, é um modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em objetivos operacionais. Vejam bem, essa é a grande dificuldade que nós vimos anteriormente, né? Saber o que fazer agora, neste momento, no meu posto de trabalho, para que uma estratégia pensada no nível estratégico da empresa funcione. E essas coisas, né, vão direcionar o comportamento e o desempenho. Lembre-se, né, desempenho está voltado ao comportamento humano, né? As pessoas é que fazem o desempenho, não são as máquinas, ok? Então, o Balanced Scorecard é uma ferramenta que materializa a visão e a estratégia, né? Então, o que a gente espera do futuro e que ações temos que fazer agora para que esse futuro seja alcançado. E isso é através de um mapa coerente, né, com os objetivos da empresa, os objetivos de curto, médio e longo prazo, e medidas de desempenho. Tem que fazer a mensuração do desempenho da empresa, organizado segundo essas 4 perspectivas abaixo, né? A questão financeira, então, os recursos que nós temos que dispor hoje, amanhã e depois, a questão do cliente, né, as necessidades do cliente e as suas vontades, a questão dos processos internos, então a revisão de processos, e do aprendizado e crescimento. Lembre-se lá da questão da aprendizagem organizacional do Peter Senge. Isso, então, é bastante relevante para se implantar no BSC numa empresa. Bem, só para traduzir isso numa imagem, para ficar um pouco mais claro para aqueles que são mais visuais, né? No miolo eu tenho visão e estratégia, né? E em torno da visão e da estratégia, né? Visão, o que a empresa quer ser no futuro e as ações que ela fará para chegar lá, eu tenho a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, dos processos internos do negócio e de aprendizado e crescimento. Então, vejam que essas setas vermelhas mostram que isso fica girando em torno da visão e da estratégia, né? Não é à toa que foi montado assim esse modelo. Bem, pessoal, nessa lâmina eu tento trazer para vocês, né, uma visão geral de como funciona um BSC. Então, é um processo da revisão da estratégia das organizações. Inicialmente, é traduzir a estratégia, né? A estratégia, ou seja, os planos de ação, é o ponto de referência para todo o processo gerencial. Então, a gente tem que saber o que vai fazer antes de começar a fazer, né? A visão compartilhada é a base para o aprendizado estratégico. Então, as pessoas precisam saber de como nós, gestores, estamos pensando em atingir nossos objetivos. Bom, à direita nós temos feedback e aprendizado, né? O sistema de feedback para testar as hipóteses na qual a estratégia se baseia. Então, a gente faz uma formulação de estratégia, testa essa estratégia e verifica, né? Controla se ela realmente vai fazer a gente atingir os objetivos que pensou no início. Solução de problemas em equipe, quer dizer, várias cabeças pensam melhor do que uma, né? Usando aqui, por exemplo, uma ferramenta de brainstorm, né, a ferramenta da qualidade, nos auxilia bastante. E o desenvolvimento da estratégia é um processo contínuo. Nós já vimos em momentos anteriores nessa aula que estratégia e seu desenvolvimento é algo que não pode parar, mesmo porque o cliente, as necessidades, o mercado se modificam a todo momento. Planejamento e estabelecimento de metas, né? Ora, as metas são as etapas que têm que ser cumpridas pela estratégia, né? As metas têm que ser estabelecidas e aceitas pelas pessoas dessa organização. Os investimentos são determinados pela estratégia, então é ele, né? É ela, melhor dizendo, a estratégia que define quanto é necessário de recursos para que a gente chegue no nosso objetivo. Orçamentos anuais são vinculados a planos de longo prazo, ou seja, planejamento estratégico, planejamento de 10, 15, 20 anos. Né? Comunicação e vinculação, a última fase, né? Alinhamento das metas ocorre de cima para baixo. Então, gente, planejamento em empresa sempre é feito de cima para baixo, né? É bastante interessante a gente compartilhar, ser democrático, mas essas são funções, são tarefas da alta gestão, da alta administração das empresas.
A comunicação e a educação são fundamentais, né? Quando se fala em educação e comunicação, é na questão empresarial, é aprendizagem organizacional. E por fim, a remuneração está vinculada à estratégia, ou seja, quem tem melhor desempenho deve ter menor remuneração. Então o BSC se apoia nesses pilares. Então a partir de agora vamos ver quais são os objetivos do Balanced Scorecard, né, do BSC. Inicialmente, alinhamento do planejamento estratégico, daquele planejamento de longo prazo, com as ações operacionais da empresa. Quem é que vai fazer isso, né? O nível tático, os gerentes de nível médio, né? Que estão no nível tático da operação, das operações da empresa. Segundo, oferecer aos executivos informações sobre como aperfeiçoar as capacidades internas e os investimentos em pessoal, em sistemas e procedimentos, visando o desempenho futuro. Ou seja, as pessoas, os equipamentos, as máquinas e tudo que nós temos hoje à nossa disposição, né? Como deverão estar no futuro próximo ou distante. Então, que investimentos eu tenho que fazer para que no futuro a gente atenda às necessidades da empresa. Isso tudo vai gerar o quê? Mudança cultural, né? Mudança organizacional e mudança pessoal. A forma como as pessoas encaram o trabalho e a forma como a organização pensa as suas ações vai mudar radicalmente, né? Então, isso vai trazer o quê? Visão do presente e do futuro. Eu consigo enxergar a empresa hoje, fazer um raio-x dela, e tentar enxergar como é que ela pode chegar lá no futuro, como é que ela vai chegar ao futuro. Para trazer de uma maneira mais visual, né, a arquitetura do Balanced Scorecard, tenho aqui a visão e a estratégia. Lembram lá daquele quadro anterior? Então, a perspectiva financeira, né? Objetivos, indicadores, ativos, iniciativas, né? Vejam bem a pergunta que tem ali. Se formos bem-sucedidos, como cuidaremos de nossos acionistas, né? Então, a perspectiva financeira é todo esse envolvimento de onde nós queremos chegar com os recursos investidos na empresa. Do ponto de vista do cliente, né? A mesma coisa, objetivos, indicadores, ativos e iniciativas. Para realizar a visão, como devo cuidar dos clientes? Então, para chegar onde a empresa quer chegar, o que a gente faz com os clientes? Na perspectiva interna, para satisfazer os clientes, em que processos devo ser excelente? Quer dizer, as necessidades dos clientes são atendidas através de que processos internos? E na questão do aprendizado e do crescimento, né, a pergunta é, para realizar a visão, como a organização deve aprender e melhorar? Ou seja, como os processos de mudança vão acontecer para que eu no futuro chegue onde penso que deveria estar chegando? Então, para exemplificar, eu trouxe aqui algumas medidas genéricas que aparecem nos BSCs em várias organizações. Então, aqui à esquerda eu tenho as perspectivas, a financeira, do cliente, processos internos, aprendizado e crescimento, e algumas medidas que são genéricas. Por exemplo, na financeira, o retorno sobre o investimento, né? Que é o ROI, né? Ou o valor econômico agregado, o EVA. Né? São cálculos são medidas que o BSC nos ajuda a valorizar. Na perspectiva do cliente, né? Satisfação, retenção, participação de mercado, fidelização. Na questão de processos internos, a questão da qualidade, a questão do tempo de respostas às mudanças, né? A questão de custo, modificação de custos e pesquisa e desenvolvimento, né? Lançamento de novos produtos. Do ponto de vista de aprendizado e crescimento, a satisfação interna, a satisfação do nosso pessoal e a disponibilidade dos sistemas de informação que nós temos hoje. Por fim, eu trago aqui para vocês o exemplo de algumas empresas de sistemas de informações que utilizam o BSC em seus produtos. Então, essas empresas, vocês conhecem elas, né? A Oracle, né? A Oracle Balanced Scorecard, a DataSul, que é uma fábrica, entre aspas, de softwares que tem aqui no Brasil, uma multinacional brasileira, né? A DataSul Performance Management, e a SAP, né? que produz ERPs, ela tem o seu SEM, Strategic Enterprise Management, né? Todos com esse foco de Balanced Scorecard. Então vejam que são empresas de sucesso no mercado, empresas mundiais, né? Muito utilizadas, que reconheceram há muito tempo já a utilidade e o valor que o BSC tem em seus produtos e na sua estrutura interna.